Elas gritam, esbravejam, fazem discursos emotivos, tentam ser o mais masculinas possível no púlpito. Algumas cobram dezenas de milhares de reais para subir num altar. Se vão pregar em um culto só de mulheres, o conteúdo é quase sempre o mesmo. Esther, Débora, Ana, a mulher que chorou, a que virou rainha, a que liderou os homens. Só se fala em ser uma mulher amada, curada, redimida e demais clichês água com açúcar acompanhado de uma tonelada de sensacionalismo emocional. É o evangelho de novela com roupa de culto. E isso não para no culto de mulheres. No domingo, dentro da igreja, mandam mais que seus maridos. O homem é pastor apenas no nome. A mulher é quem governa, emocionalmente, espiritualmente e até administrativamente. E vamos ser claros, se o homem é submisso à mulher na casa, ele já está desqualificado para o ministério. Está escrito: que governe bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4 e 5. Mas ninguém fala isso. Ninguém quer confrontar. Ninguém quer desagradar a pastora. Poucos percebem, mas isso é a herança espiritual do feminismo infiltrado na igreja. O resultado? Homens não têm liderança espiritual decente. Não tem figura masculina no altar. Não tem voz que os forme, só que os emocione. Crescem dentro de uma igreja que mais parece o útero da mamãe deles do que um campo de batalha espiritual. E é por isso que temos hoje uma geração de homens afeminados, passivos, emocionalmente frágeis, domesticados pela estrutura do culto feminino com fachada de unção. Por mais que elas façam malabarismo teológico, essa invenção não começou com a Bíblia. Começou com uma cultura que decidiu que autoridade é opressão e que liderança masculina é abuso. O púlpito só está repetindo aquilo que a sociedade já ensinou. O homem precisa se calar, ceder espaço e pedir desculpas por existir. Hoje, um culto do Ministério de Mulheres se disfarça de evento de edificação, mas na prática é uma celebração do emotivismo. Esquecem que mulheres também precisam de boa teologia e não de mais doutrinas feitas para agradar plateias em vez de transformar vidas. Essas mulheres falam em ser uma Esther, mas ignoram que Esther ficou em silêncio, se preparou em segredo e obedeceu Mardoqueu até o fim. Falam de Débora, mas não mencionam que ela só liderou porque os homens estavam apáticos, e isso foi uma vergonha para Israel. E enquanto isso, os homens assistem calados, acomodados, sendo moldados por uma espiritualidade emocional onde o confronto virou opressão e a autoridade virou masculinidade tóxica. As mulheres tomam a frente, mandam na igreja toda, desde a cozinha até a disciplina de membros, e claro, no marido, suposto pastor. O culto virou palco, o altar virou vitrine e o masculino virou plateia. Essa é a igreja que está formando a geração que vai falhar, se não acordar. Ato 1. Quando o princípio feminino invade o altar. A figura da pastora no altar é mais do que uma mulher com microfone. Ela representa a substituição simbólica da estrutura espiritual que sustentava o homem como cabeça, sacerdote, confrontador. Quando o feminino assume o comando do culto, o espírito do confronto é substituído pelo da conciliação emocional. O caos não é mais enfrentado, é acolhido, entendido, tratado. O resultado é uma geração de homens treinados para buscar validação emocional e não propósito espiritual. Aprendem a agradar, não a liderar. São domesticados desde o púlpito. Em vez de serem moldados no aço da verdade, são embalados no colo da sensibilidade. Em vez de espada, travesseiro. Em vez de missão, aprovação. A doutrina vira consolo psicológico. O pecado vira processo de cura. A correção vira falta de amor. O púlpito vira reflexo da casa sem pai. Desordem afetiva, gritos histéricos e um excesso de emoção que paralisa a razão. O matriarcado espiritual governa onde o homem se calou. O princípio feminino tem um lugar, apoio, sensibilidade, intuição, mas no altar
altar, que deveria ser trono de autoridade, fogo e direção, ele causa confusão de identidade, enfraquecimento espiritual e crise de masculinidade. Homens feitos para guerrear estão sendo amamentados pelo discurso da aceitação. E a igreja, que deveria formar soldados, forma órfãos carentes. Se isso te acordou de alguma forma, se inscreve no canal e curte o vídeo. Esse conteúdo precisa chegar nos homens que ainda estão sendo amamentados espiritualmente e talvez nem saibam. Ato 2. A mãe espiritual não forma guerreiros. A igreja feminilizada não prepara homens para a guerra espiritual, prepara para a terapia. Não há espada, há sessão de escuta. Não há confronto, há consolo. O homem entra no templo e encontra uma estrutura que o trata como um menino eterno, carente, inseguro, sempre em processo, sempre precisando de acolhimento. É a maternidade espiritual institucionalizada, e o resultado é devastador. O púlpito que antes forjava caráter, agora distribui alívio emocional. O evangelho vira útero, morno, confortável, sem exigência. A mensagem é sempre a mesma. Deus entende seu processo. Não se cobre tanto. Você está no tempo de Deus. Tudo embalado em afeto, tudo cuidadosamente desenhado para evitar o desconforto. Mas nenhum guerreiro é formado no conforto. A figura da pastora, emocional, protetora, afável, substitui a figura do pai espiritual, firme, direto, exigente. E isso tem implicações simbólicas profundas. O homem deixa de buscar direção e começa a buscar acolhimento. Ele não quer ser desafiado, quer ser validado. A unção maternal afaga, mas não disciplina. E sem disciplina, o homem afunda na inércia. O resultado é um tipo de espiritualidade rasa, baseada em sentimentos, não em princípios. A fé se torna um espelho de como ele se sente naquele dia. E o que era para ser um altar de fogo vira um berço acolhedor. O homem que nasce ali não lidera. Ele sobrevive, agradando-a, pedindo permissão, evitando confronto. Guerreiros não nascem de mães espirituais, nascem de pais espirituais que amam com espada na mão. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. A cultura de meninos criados só pela mãe. A igreja moderna está cheia de homens adultos que continuam com a alma de um menino criado só pela mãe. São espiritualmente frágeis, emocionalmente carentes e estruturalmente perdidos. Falta a autoridade masculina no altar, e o resultado é visível. Homens que não sabem liderar, não sabem decidir, não sabem proteger. Sabem apenas agradar. Onde falta o masculino espiritual, sobra carência. O homem começa a buscar na igreja aquilo que não teve no lar: aprovação, afeto, colo. Mas não busca ser formado, busca ser confortado. E assim, a estrutura emocional do púlpito feminino se encaixa perfeitamente. Oferece acolhimento sem confronto, consolo sem correção. O homem se torna uma criança grande que precisa de permissão para existir. A herança do feminino não exige. Ela compreende, não confronta, ela escuta. E isso gera um tipo específico de homem: passivo, dependente, emocionalmente instável. Ele não lidera, ele segue. Não protege, ele espera ser protegido. Cresce espiritualmente no berço da afetividade, sem jamais ser exposto ao rigor necessário para virar referência. A ausência do pai espiritual nos cultos é a verdadeira raiz dessa crise. O masculino corrige, exige, prepara. O feminino por si só apenas acolhe. E quando o acolhimento não tem limite, vira fraqueza disfarçada de empatia. E o sistema ama isso. Ama homens assim, frágeis, confusos, inseguros, porque homens assim não ameaçam nada. Se você quer matar o meninismo criado pela cultura, comenta aqui embaixo: só homens formam guerreiros.
porque enquanto esse menino viver, o homem em você nunca vai governar. Ato 4. A herança do feminino teme o espírito guerreiro. A herança do feminino tem o horror ao confronto. Ela idolatra o consenso, a harmonia, o não me faça sentir mal. O ambiente é moldado para o conforto emocional, não para a guerra espiritual. Quando o homem se levanta com autoridade, voz firme e palavra afiada, ele imediatamente é visto como agressivo. Se impõe, é rotulado de tóxico. Se confronta o pecado, está sem amor. A verdade é que o púlpito feminino teme o espírito do guerreiro porque ele rompe com a atmosfera de controle emocional que sustenta o culto moderno. Pastoras não ensinam a enfrentar o mal, ensinam a evitá-lo. Pregam passividade disfarçada de maturidade. Enquanto a Bíblia manda vestir a armadura de Deus e guerrear, elas ensinam empatia, entendimento e autorregulação. O culto deixa de ser um treinamento para a batalha espiritual e vira uma extensão do gabinete de terapia. Homens fortes, com voz, presença e direção, incomodam profundamente a liderança emocionalizada. Eles não cabem nesse cenário. Por isso, são podados, silenciados, expulsos. O espírito do guerreiro é sufocado por frases como seja mais sensível, não precisa ser tão duro, aprenda a ouvir mais e falar menos. Mas o problema é justamente esse. Os homens já ouviram demais e disseram de menos. Só há salvação quando há confronto. Só há libertação quando há guerra. E só há guerra quando existe alguém com coragem suficiente para levantar a espada e dizer, aqui não. Porque no fim das contas, o mundo não é salvo por quem entende o inferno, mas por quem tem coragem de enfrentá-lo. Ato 5. As habilidades femininas precisam do masculino para não virar caos. As qualidades femininas são preciosas, sensibilidade, intuição, empatia. Mas sem o limite do masculino, essas habilidades se transformam em caos, disfarçado de cuidado. O que começa como acolhimento vira conivência. O que parece amor se torna permissividade. E o que deveria ser complemento vira desordem. Quando o útero governa o altar, o culto perde o eixo, vira emocional, instável e doutrinariamente raso. A igreja liderada por essa energia afasta o discernimento e aproxima a instabilidade. Homens guiados por essa atmosfera se tornam confusos, reativos, presos ao que sentem. Perdem a clareza, perdem o domínio, perdem a missão. O feminino amplifica emoções, o masculino as regula. O equilíbrio exige os dois, mas a ausência do masculino transforma a fé em um pântano emocional. Sem espada, a igreja se torna vulnerável. Abre espaço para agendas progressistas, ideologias de gênero, doutrinas emocionalizadas e um Jesus terapêutico que nunca confronta. O púlpito, sem limite, vira palco para performances e não para verdades eternas. A liderança sem referência masculina perde a autoridade e mergulha no relativismo. A verdade é simples. O afeto sem estrutura não salva, afoga. O zelo sem doutrina não cura, confunde. A espiritualidade sem confronto não liberta, adormece. O feminino precisa do masculino como o rio precisa de margens. Sem limite, transborda e destrói. Enquanto isso, muitos homens acham que estão sendo espirituais ao se calarem, mas estão apenas sendo engolidos por um sistema que os quer dóceis, não santos. A sensibilidade sem direção virou trono, e a espada foi colocada no porão. Ato 6. A substituição é estratégica, não acidental.
O que estamos vendo nas igrejas não é um simples erro doutrinário ou uma falta de equilíbrio espiritual. É engenharia social em sua forma mais sutil e eficaz. A substituição do masculino no altar foi pensada, estimulada e implementada, não com bombas, mas com abraços, não com proibições, mas com afeto. O objetivo? Enfraquecer a coluna que sustenta qualquer povo, o homem, espiritual, firme, consciente e inegociável. Homens frágeis são fáceis de governar. Eles não impõem resistência, eles não confrontam, eles obedecem. Igrejas frágeis, lideradas por essa estrutura emocionalizada, nunca vão se levantar contra o sistema. Vão servir de extensão dele. E o púlpito com pastora é o símbolo perfeito dessa nova ordem. A figura do pai foi expulsa. O altar virou palco de sensibilidade sem direção. O mais cruel, muitas dessas pastoras têm boa intenção, mas servem, sem saber, a uma engrenagem que lucra com homens fracos. Cada homem domesticado é mais um consumidor obediente, mais um servo passivo, mais um líder anulável. A guerra espiritual nem começa quando o exército já nasce desarmado. E os pastores? Muitos se omitem, outros se aproveitam. Sabem o que está acontecendo, mas preferem manter o status, a agenda cheia, a paz conjugal. Só que quem cede o altar perde a autoridade, e o preço é sempre cobrado mais adiante. Quem lidera espiritualmente não pode depender de aprovação, tem que carregar a cruz, não o espelho. Tem que falar o que ninguém quer ouvir, tem que resistir onde todos cedem, porque o plano de neutralizar o homem já está em curso e está funcionando. Atos 7. A inversão como nova espiritualidade. A nova espiritualidade é uma farsa emocional revestida de linguagem bíblica, uma inversão completa de valores. O forte agora é tóxico, o submisso evoluído. A autoridade virou opressão, o confronto virou falta de empatia. O púlpito foi sequestrado e hoje serve mais para validar sentimentos do que para expor o pecado. Não forma guerreiros, forma dependentes emocionais. A sensibilidade tomou o lugar da doutrina. O altar virou um palco de acolhimento compulsivo. Não há mais incômodo, só afeto. O feminino que busca aceitação se tornou norma, e o masculino que exige transformação foi expulso. A voz firme foi silenciada e o que restou foi um eco coletivo de inseguranças bem maquiadas de espiritualidade. O Espírito Santo, que antes convencia do pecado, da justiça e do juízo, agora foi reduzido a um terapeuta interno. Deus virou um amigo emocional, sempre compreensivo, sempre disponível, nunca exigente. Oração virou desabafo, doutrina virou diálogo, discipulado virou roda de conversa. Tudo feito para não ofender, tudo milimetricamente pensado para não tocar na raiz do problema, o pecado. O altar deixou de ser um campo de treinamento para guerreiros e virou uma sala de espera para almas frágeis que nunca vão para o campo de batalha. Gente que espera consolo, não comando. Gente que quer ser aceita, não transformada. Gente que quer cura sem cruz. Quer saber quem realmente manda numa igreja? Veja quem você não pode criticar no altar. Em muitas delas, você pode até questionar a Bíblia, mas não ouse tocar na pastora. A idolatria mudou de nome, mas não de essência. Ato 8. A reconstrução masculina é um caminho de dor e escolha. Se você quer restaurar o masculino dentro de si, prepare-se. Vai ter que trair a cultura que te criou. Vai ter que negar tudo que te ensinaram sobre ser sensível, bonzinho, emocionalmente equilibrado. Vai ter que sair da bolha da delicadeza espiritual e mergulhar no rigor da verdade, aquela que confronta, não que afaga. Vão te chamar de insensível, rígido, machista, ultrapassado,
Tudo isso porque você ousou agir como homem em um ambiente moldado para afeminados e espirituais. Mas mesmo sendo atacado, você vai estar livre, e liberdade verdadeira exige sacrifício. Você vai precisar reassumir o governo da sua casa, não com brutalidade, mas com direção. Liderar sua esposa, seus filhos, sua fé, sua mente. Vai ter que abrir a Bíblia como homem, e não como um dependente emocional buscando promessas de colo. Ler com discernimento, não com carência. Sua oração precisa deixar de ser desabafo e virar instrução de guerra. Não é sobre falar bonito, é sobre receber ordens, resistir ao pecado e agir. Deus não procura feridos para consolar, procura soldados para enviar. Essa reconstrução exige silêncio estratégico, decisões difíceis e confronto com a própria fraqueza. Não haverá aplausos, só dor e clareza. Mas há recompensa, há honra, há legado. Está escrito: sede fortes e corajosos, não temais. Não é sugestão, é ordem, e só os que obedecerem essa ordem serão aptos para restaurar o que foi perdido, a figura do homem que lidera, protege e carrega o peso da responsabilidade diante de Deus. Conclusão. O masculino espiritual é o inimigo da nova ordem. O que o mundo moderno mais teme não é um homem forte fisicamente, rico ou influente. É um homem com espírito inabalável. Um homem que sabe quem é, que não pede permissão para liderar, que não negocia princípios por aprovação. Esse homem é uma ameaça, porque ele não pode ser manipulado. A restauração da masculinidade começa no altar, mas não é confortável. Não vem com afeto, vem com ruptura. Você vai ter que sair do útero emocional onde foi doutrinado. Vai perder o colo, mas vai ganhar o propósito. Vai ser odiado por muitos, mas vai liderar. Vai proteger. Vai ser pilar onde hoje há vazio. A nova ordem quer homens que obedeçam. Deus quer homens que sustentem. A nova ordem quer silêncio e aceitação. Deus quer coragem e verdade. O mundo não vai te aplaudir por ser homem de verdade, mas Deus vai te usar como referência quando tudo ao redor estiver ruindo. O que te espera não é conforto, é cruz. Mas depois da cruz vem a glória. Não a glória humana, a glória de cumprir seu papel, de restaurar aquilo que o sistema tentou destruir, a autoridade espiritual do homem. E se você não assumir o seu lugar, alguém vai. Só que não será alguém com princípios. Será o caos com maquiagem de ordem. O mundo está cheio de tronos vagos, mas Deus só entrega os que carregam a cruz antes de subir. Então escolha. Ou você se reconstrói, ou será reconstruído pelo sistema à imagem da passividade. E quem dorme espiritualmente, acorda tarde demais. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.